Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no nosso segundo episódio aqui na Daporte Academy. Estou aqui com o Mário hoje. E aí, Mário, tá mais tranquilo hoje? Hoje um pouco. Hoje estou mais tranquilo, mais sossegado. Então vamos lá. Hoje a gente vai bater um papo muito legal com a minha convidada aqui, a Sara. Sara, muito obrigado por você ter aceito o convite e estar aqui conosco hoje. Já quero logo que você se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória. E o nosso tema de hoje, gente, a gente vai falar de crédito imobiliário, que é um tema que vocês pediram pra gente nos bastidores e a gente trouxe aqui um especialista para tirar todas as dúvidas. Eu anotei algumas dúvidas aqui e ela vai esclarecer tudo pra gente. Sara, então se apresenta, conta um pouquinho da sua trajetória. A Sara, gente, antes dela começar aqui, né, que eu tô deixando ela mais nervosa. Passa a palavra para ela e puxa de volta, mas não. A Sara, eu conheço ela já tem muito tempo e ela fez o financiamento do meu imóvel. Sara, então vai, agora eu vou deixar você falar. Vai lá, se apresenta pra gente. Bom, Dani, obrigada pelo convite. Primeiramente, assim, é agradecer mesmo. Estou feliz de estar aqui com vocês. E é um tema pertinente, né? A gente está em um momento assim bem bacana para falar e falar de mim, né? Nervosa, claro, né? Eu falo que quando vem os desafios a gente aceita e dá tudo certo no final. Então, eu vim do mercado financeiro, já tem 20 anos que eu fui gerente PJ nos bancos, fui Santander, fui Unibanco, fui Sicoob. E depois que eu entrei na Caixa, estou na Caixa, né? Não sou servidora da Caixa, mas tem um correspondente que faz todo o administrativo. Você traz toda a documentação do cliente, aprova, faz a consultoria financeira, mostra para o cliente que é a hora ou não é a hora de comprar o imóvel. Então, assim, hoje a gente tem um papel muito importante na sociedade. Porque eu falo assim, comprar um imóvel não é só ir ali achar o imóvel, não, é isso. Não, tem várias coisas que a gente precisa saber, que a gente precisa entender. Então, assim, eu sempre gostei muito do mercado financeiro, desde os meus 18 em banco, né? Não vou falar a minha idade, que eu acho que não Vamos tem entregar necessidade, aqui. né? Vamos deixar quieto. Mas é uma área que eu gosto bastante. Então, assim, fazer o seu processo me abriu essa porta aqui de estar com você hoje e com o Mário. Estou muito feliz. E assim, eu tenho certeza que tem muitas dúvidas e com esse bate-papo aqui a gente vai trazer informações. Eu acho que as pessoas precisam disso, né? Se eu quero fazer um investimento, se eu quero começar a investir na minha vida, eu preciso entender. Então, hoje a gente vai tirar essas dúvidas, né, Dani? Exatamente. E quando eu fui fazer o meu investimento lá no crédito imobiliário com ela, eu tinha muitas dúvidas. E assim, porque uma coisa é a gente saber da teoria, mas quando você precisa fazer um financiamento, correr atrás de documento, tem todo um passo a passo, né? Que a Sara me auxiliou muito nessa parte. E eu vejo que os clientes têm muita dúvida por onde começar, o que olha primeiro no imóvel. E eu queria que você falasse um pouquinho desse início, né? Quando a pessoa ela tem assim uma noção, eu vou comprar um imóvel. O que é a primeira coisa que ela precisa se atentar? Você pode falar pra gente? Claro, claro. Eu acho muito importante, Dani, antes mesmo de começar a olhar os imóveis, a gente trazer a aprovação do crédito. Porque às vezes eu vou para um corretor e o corretor vai me mostrar um imóvel de 300 mil, mas a minha capacidade financeira é de 200. Então, quando eu procuro um correspondente e eu vou saber a minha real possibilidade, eu não vou me frustrar, porque a compra de um imóvel é a realização de um sonho. Né? Então a gente pega aí muitos clientes, às vezes com 30, 40, 50 anos, comprando o seu primeiro imóvel. Né? Então a gente tem a oportunidade de começar certo. Quando você procura um correspondente, que ele te dá uma consultoria, você não vai ter problema lá na frente. Né? Então eu acho assim que é importante a gente ter o sonho, mas começar a sonhar Fazer o correto. planejamento. É Isso. verdade. As Né? pessoas não chega, olha o imóvel, gosta, Isso. se interessa e depois vai ver que não dá conta. É. Justamente. Aí, em vez de ser um sonho, é uma frustração. Né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso e eu entendo que hoje a gente tem correspondente no Brasil todo. E hoje o correspondente, eu sendo exclusiva Caixa, Dani, então, assim, é bom deixar isso claro, que nós assinamos um contrato com a Caixa como correspondente, a gente é exclusivo. Só que a gente tem outros consultores que a gente trabalha parceiro também que faz os outros bancos. Então, a gente consegue fazer
uma comparação para o cliente e mostrar o que realmente é importante para ele ali naquela hora e o Sim. que é melhor para ele. E aí eu vou até fazer um disclaimer aqui, que Sim. eu e o Mário, né, principalmente eu sou consultora Sim. CVM, então assim, a gente não está indicando nenhuma instituição financeira. Então, Sim. quando a gente traz aqui um profissional da área, né, que é a Sara, que é minha amiga pessoal, e eu trago a Sara para falar, no contexto geral do financiamento, não é só pela instituição. Então, né, inclusive a Sara tem outros parceiros, né, Sara? Tenho sim. E a gente sempre corre ali atrás da melhor taxa para o cliente, Sim. né, para ver o que faz sentido para ele, né, porque às vezes tem um banco que oferece com uma quantidade X de entrada, outro já não dá. Então, dá para fazer essa pesquisa em todo o mercado para ver o que vai fazer sentido para o cliente. Com certeza, Dani. Eu acho que o mais importante é a gente trazer o que o cliente precisa naquele momento. Hoje, a Caixa detém 70% dos financiamentos no Brasil. Hoje a gente tem taxas diferenciadas, porém, o cliente às vezes já é cliente de outro banco, quer fazer em outro banco. Então, a gente tem essas parcerias para que a gente possa trazer o melhor para o cliente. Porque o que importa naquele momento? É o cliente, é o sonho dele. Né? Porque desde criança a gente pensa, eu vou ter minha casa própria, eu vou ter a minha família. Então, é um sonho de anos Sim. que a gente está aqui para ou realizar naquele momento, ou até mesmo falar para o cliente, falar, olha, eu sou muito sincera, Dani, eu estou nesse mercado há mais de 5 anos, e assim, eu falo para o cliente não. Por quê? Porque eu sei que lá na frente ele vai me agradecer. Então, às vezes, eu faço as contas, mostro para ele, às vezes aquela parcela vai ultrapassar 30% da renda dele, às vezes tem a entrada, eu falo para ele, vamos pensar daqui 1 ano, vamos fazer um planejamento. Juntar mais um pouquinho para entrada. Vamos juntar um pouquinho mais, vamos tentar ganhar um pouquinho mais. Às vezes você trabalha em um emprego, às vezes você conseguir outro, você vai conseguir uma renda melhor, você vai conseguir fazer esse planejamento com responsabilidade. Exatamente. Né? Porque a gente trabalha no mercado, eu trabalho fazendo isso, eu ganho para isso. Mas eu tenho a responsabilidade de, assim como eu fiz o seu e deu certo, eu tenho a responsabilidade de atender o cliente e dar certo. Até te falei, né, Dani? Hoje eu trabalho 100% indicação. Então, eu te atendo, você me indica. Se eu te der um atendimento errado, lá na frente você perdeu o seu imóvel, pode acontecer? Pode, porque a gente não sabe o que pode acontecer com a renda do cliente. Mas quando a gente dá uma consultoria bem feita, o cliente ele tem uma assertividade maior lá na frente. Exatamente. E aí, né, já fica aqui o convite para você agora voltar, né, para as redes sociais. O melhor começar nas redes sociais, né? Instagram, já estamos aqui no YouTube, Sim. vai ter muitos cortes, então já providencia o seu Instagram, né, Mário? Tem que arrumar o do Mário também. Tem. O meu não tem nada lá. O meu tem a foto. Juntos, tem zero post. Tinha 2, ela me mandou apagar. Porque eu fiz um ontem, porque era muito velho, aí eu apaguei. Tinha um que o Mário era adolescente ainda. Eu falei, não, esse aqui tem que... Tinha uma foto, devia ter uns 17, 18 anos. Nossa, não, aí não. Ontem eu entrei, Dani, já fiz meu novo Instagram da Cred e a gente vai fomentar lá e já contratei até uma empresa pra gente pôr, porque hoje a realidade é essa, né? A gente tem que mostrar na cara, né? Quem não é visto, tem que ver se você lembrado, existe mesmo. Não é, Mário? É o cartão de visita, né? Eu falo assim que às vezes tem contrato que a gente roda, que às vezes você vai ver o cliente mesmo na assinatura do contrato, você faz reuniões online, ele te conhece, às vezes na rede social, então, assim, é muito importante a gente dar a cara para assim, né, mostrar a cara, né, e é isso. Mas assim, essa questão do crédito, eu até vou fazer uma pergunta aqui pro Mário, que eu quero saber a visão dele, né, do nada, vamos lá, sem combinar, né? Se eu souber, né, será que eu dou conta? Vai ter que dar agora. Mário, a minha pergunta é uma que os clientes sempre fazem e que a gente vê essa geração de agora dando pouca importância na aquisição de imóveis. Então, a gente tem visto essa geração mais jovens, mais preocupada em viver a vida, né? Como eles falam, em viajar, em ter novas experiências e não estão tão preocupados assim em adquirir patrimônio, né? Porque adquirir um imóvel, a gente às vezes olha pelo lado da dívida, mas a gente também tem que olhar pelo lado da aquisição de patrimônio, que é uma coisa que às vezes eu bato ali na tecla para o cliente para a gente avaliar se faz sentido ou não, e algumas vezes faz sentido sim. E aí eu queria ver a sua visão em relação a essa questão entre fazer um financiamento ou deixar o dinheiro investido. O que você pensa sobre isso? Eu penso da seguinte forma, o imóvel
tem toda aquela discussão, né, que o imóvel não seria um bom investimento, porque ele tem baixa liquidez, Sim. tem custo de manutenção, custo com cartório, etc. Aí é uma discussão. O imóvel, na minha visão, enquanto habitação, quando a pessoa comprar como um lar, como um objetivo de vida e como um investimento. Como um investimento, eu entendo que tem algumas ressalvas. Agora, enquanto um lar, enquanto um seguro, um seguro assim, uma pessoa ter, ela sabe Patrimônio que dela. quando ela envelhecer, ela vai ter um local para morar e etc. Essa é uma segurança que é válida. Não tem como tirar. E hoje os jovens não têm muito isso. Né? O jovem preza pela Não pensa no liberdade. amanhã, Hoje né? eu estou aqui, daí eu mudo de trabalho, É. eu pego minhas malas e vou para outro lugar. Mas enquanto adquirir patrimônio e para ter uma segurança, inclusive de ter onde morar, eu acho que é uma consideração importante a se fazer. Agora, de novo, eu quero um investimento puro e simples, eu quero só investir. Aí eu entendo que vai procurar no mercado financeiro outras opções. Fundo imobiliário, pode ser. Você tem um gestor profissional ali, que você vai ter um dividendo isento, você vai pulverizar a carteira de imóveis, enfim, tem ressalvas. Mas eu entendo dessa forma, enquanto a aquisição de patrimônio é super válido. E usar o endividamento para isso é válido também, desde que seja um endividamento inteligente. Você vai se endividar dentro da sua capacidade e Faz dentro alavancagem, né? Sim. Patrimonial. Alavancagem. e com uma taxa razoável. Isso. Você vai pegar um momento que, eu já tenho um imóvel, a taxa de mercado está alta, eu vou adquirir outro? Fala, não, talvez não é o momento, eu vou esperar ali. Isso. E aí eu vou até fazer uma observação aqui, que a Sara também faz a parte de consórcio, né, Sara? No Sim. futuro a gente pode fazer também um bate-papo aqui, Justamente. porque em alguns momentos, né, talvez faz sentido o consórcio ou o crédito imobiliário, a gente tem que avaliar. Então Achei, hoje assim, o tema aqui é o crédito, sim, mas tem esse sim. outro lado também, né, Sara? Eu achei muito bacana essa resposta do Marco, que é justamente isso. Depende o seu momento de vida, né? Qual o seu momento de vida? E a gente vê muitas pessoas chegando aos seus 60 anos que não tem o seu imóvel. Que não tem, e tá, a sua aposentadoria não dá para pagar o aluguel que ela pagava. Porque quando você se aposenta, a renda vai cair. Então a gente tem que pensar nessas duas vertentes. Porque um imóvel hoje, você paga ele em 20 anos. Vamos pensar assim que você vai pagar um juro razoável você quitar em 20 anos. Então, se eu penso que eu tenho 30, 50 anos eu tenho o meu imóvel quitado. Então, a gente passou por um mito muito grande, porque todo mundo fala, porque eu vou pagar 2 imóveis, vou pagar 3 imóveis. Mas e o aluguel? Você está pagando quantos imóveis? Você ficou até seus 60 anos pagando aluguel. A sua família tem que ter um lugar para morar. Né? Então, eu falo assim, a moradia ela tem que ser resolvida. Agora, o investimento, aí as pessoas falam assim, vou comprar um imóvel para alugar. Aí eu já sou assim, vamos fazer conta? Porque você vai ter o condomínio, a pessoa vai morar ali, pode destruir o seu imóvel. Então a gente tem várias Tem que ver se faz vertentes sentido, né? que Se a o gente- imóvel tiver um potencial de valorização, Justamente. talvez pode fazer Valorização. sentido, né? É isso. Então, assim, a gente vê muito imóvel na planta, que é oportunidade. Então, assim, a gente tem vários momentos da vida e várias opções de endividamento. Ô, Sara, até aproveitando isso que você falou, tem uma pergunta muito frequente que os Sim. clientes fazem para mim, que é quando eles precisam financiar um imóvel, o imóvel é novo, ou é usado, ou é na planta. Tem diferença na hora de Hoje financiar? não tem mais a diferença da taxa. Antes a gente tinha uma taxa para imóvel usado, novo, não. No Minha Casa Minha Vida, tem alguns subsídios que ele vai entrar mais para imóvel novo. Aqueles imóveis financiados pela Caixa também. Então, assim, tem algumas linhas de crédito que tem algumas vantagens sendo novo. Por quê? Porque a gente precisa fomentar o mercado de construção, o mercado civil. Né? Então, eles dão essas oportunidades justamente para vender o imóvel novo, porque o usado ele já entrou no mercado, né? Então, assim, às vezes o cliente consegue um preço um pouco melhor no usado. Então, a gente tem várias vertentes que a gente precisa analisar. Por isso que eu falo que a compra do imóvel não é só chegar ali, escolhi o imóvel e comprei. Não, tem que ter uma consultoria. Por isso que, assim, a maioria dos meus clientes, ele compra hoje, daqui 5 anos ele vem, ele troca o imóvel comigo. Daqui 3 anos, ele pega aquele imóvel que ele comprou, às vezes comprou um imóvel que não era o ideal para ele, mas era o que dava para comprar naquele momento. E aí ele vai juntar um pouco mais e aquele imóvel vira a entrada do imóvel dos sonhos. Né? Porque eu falo que o imóvel dos sonhos, ele pode esperar um pouco. Eu né? também falo isso pro cliente, Ele porque às pode vezes esperar você um quer pouco. um imóvel X, mas a sua situação financeira não permite. Então a gente Justamente. abaixa um pouco o degrau
E vai escalando. Vai escalando. Por quê? Ah, não, eu não vou comprar, vou continuar no aluguel e eu vou investir o dinheiro. Dani, infelizmente, eu falo assim, que a nossa geração, os nossos pais não nos ensinaram a investir. O Brasil né? não tem cultura O de Brasil poupança. não tem essa cultura. Então, eu ganho 10, eu vou gastar 11. Então, o cliente deixou de comprar o imóvel, continuou no aluguel para juntar um dinheiro, chega no final de um ano, ele não tem nada. Ele não tem o imóvel e ele não tem o dinheiro que ele falou Essa que ia lógica juntar. seria boa, né? Seria Se ótima. executasse de fato a poupança, né? Se ele de fato poupasse. Poupasse. Eu vou poupar 10%. No final do ano, eu vou ter a entrada do meu imóvel melhor. Mas não é a nossa realidade. Né? E isso que você fala casa muito com o que os clientes falam às vezes. Sim. Tem cliente que chega em mim e fala, Dani, eu só consigo pagando boleto. Se eu tiver preciso ter um boleto, senão eu vou gastar com outra coisa. É isso. Então, isso vem dessa mentalidade, dessa cultura que faz com que as pessoas tenham essa dificuldade de juntar dinheiro, né? Para algum objetivo e tudo. Então, isso é muito, muito sério. Muito sério. E aí, a gente chega num ponto fundamental, que é o que você falou, né? Que a pessoa, às vezes, chega lá na terceira idade, né? Perto da aposentadoria, aí já não pode mais financiar pela idade, né? Não Porque tem um pode. limite, que é até Isso. 60 anos. Na verdade, a gente pode ter parcela até 80 anos. Mas quando a pessoa já está com 65, ela vai ter 10 anos, 15 Aí fica anos muito para alta, pagar, né, a fica muito prestação. alta a prestação. E geralmente a renda é baixa. Então não vai conseguir aprovação. Aí já fica muito mais difícil Fica do que ela adquirir um muito imóvel difícil. no Aí início. o que acontece? Aí eu vou para um filho. Aí eu já vou atrapalhar meu filho, porque aí o filho que vai ter que financiar. Então a gente tem que pensar muito isso, Dani. Eu falo que a janela de oportunidade, eu falo mesmo, é dos 22 até os 45. É uma janela bacana para você adquirir um imóvel. Pode ser depois? Pode, claro. Às vezes você tem um investimento, às vezes você tem algo que vai receber lá na frente, às vezes você tem até questão do FGTS, você está juntando ali. Então, assim, a gente tem várias vertentes que a gente precisa analisar. Mas nessa janela de 22, porque hoje a gente está vendo aí os meninos saírem da faculdade aí com 21, né? 21, 22, se formando muito novo. Eu formei com 21. Pois é. Então, né, mano? Então, assim, Com já 23 é a eu tinha sua terminado o realidade. mestrado já. Olha isso. Então, assim... Tapa na nossa inteligente cara, aí. né? O que é isso? Nem vou falar nada da minha faculdade. Eu formei, mas, assim, eu sempre trabalhei muito. Então, a faculdade eu fui deixando, mas me formei depois de 10 anos. Eu demorei 10 anos também. 10 anos. 10 anos. Mas Mas é guerreiro, né? Tem o mérito de ter terminado, né? Que isso, né? Eu falo. E assim, eu fui terminar depois que tive filho. Olha só que engraçado. Eu também. Depois que eu tive meu filho, eu entendi a necessidade que eu tinha. Já era gerente de banco, já era gerente PJ, já tinha uma vida, uma carreira Sua muito história bacana. é muito parecida com a minha. Eu também já estava no banco. É isso. E aí eu nunca... Quando eu me formei. Não me faltava. Aquilo ali não me fazia muita falta. Então eu fui porque deixando... a gente tinha que estudar e trabalhar. É né? isso. Aí você tira o CPA, você vai para uma SUSEP, você vai tirando certificações e isso te valida dentro do banco. E às vezes a faculdade fica um pouquinho, né, esquecida. Mas quando a gente vê essa geração agora, é uma geração que sai da faculdade com 22 anos, formada em médico, TI, assim, advogados. Então, quando você tem essa oportunidade de pensar, não, eu com 22 anos vou comprar um imóvel que seja de 200 mil, 250, cara, você está morando com seus pais, tudo bem, só que esse imóvel, ele se paga. Se você alugar ele vai se pagar e você tá novo, quando você tiver com 28, 30, que você tiver realmente constituindo a sua família, esse imóvel vai ser a entrada de um do outro imóvel dos sonhos. Exatamente. Né? E a sua família não vai penar, porque você não está começando do zero, né? Então, é diferente. A gente fala assim, é lindo, né? E a gente fala porque quem estiver ouvindo vai ter a oportunidade de falar, cara, eu gostei disso aí, eu vou começar cedo. Sim. Né? Eu gosto muito de trazer um pouco da minha jornada. Sim. Porque eu vivi os dois lados. Aham. Eu tinha um imóvel, vendi, apliquei no mercado financeiro, morei de aluguel por 5 anos, que a minha ideia era trabalhar o dinheiro. E depois decidi voltar agora, recentemente, tem 1 ano e pouquinho, e comprei um imóvel novamente. Sim. E isso me deu uma experiência, assim, do sentido do lar, que a gente estava falando, de ter uma base.
Então, no meu caso, quando eu precisei entregar o imóvel porque a pessoa pediu, Sim. que estava alugado, e ela me pediu, Lembrei da história, Dani, me verdade. desestabilizou um pouco. Sim, E aí, é o aluguel, né? exatamente. E assim, eu já morava lá, tinha 5 anos, então foi um baque para mim, né? Imagina agora quem tem que mudar sempre, porque né, tem a pessoa, o dono do imóvel pede o Justamente, imóvel ou ele ali, quer então. vender, ou ele quer alugar, né? Então, no meu caso, pesou muito a parte psicológica. Sim. Então, eu senti a necessidade, né? Já com mais de 40 anos, agora Sim. eu tenho que falar a idade aqui, né? Eu entreguei. Eu já estava pensando, agora eu não tenho que falar a idade, né? Isso. E aí bateu essa decisão. Sim. Justamente de, será que tá passando o time Sim. de fazer um crédito imobiliário? E aí eu decidi fazer. Então, hoje eu equilibro, né? Eu tenho um pouco no mercado financeiro e também tenho um imóvel. No meu caso, foi um imóvel para moradia. Sim. Pretendo adquirir outros imóveis também, mas também pretendo continuar com investimentos no mercado financeiro. Então, Sim. eu acho que tem que haver esse equilíbrio que o Mário falou, de pessoa para pessoa. Tem Então, que a entender gente qual é faz muito idade, esse sentido. objetivo, Isso. o que quer Com com imóvel, certeza. o que quer com investimento. Sim. Até... Vai investir também para quê? Isso. Vai fazer o quê? Exatamente. Qual que é o objetivo? É para deixar para a próxima geração? Sim. É para aposentadoria? É para viajar? É. Porque também depende. Depende. Tem o perfil. Cada um tá numa fase da vida, Se a pessoa né? pôr o recurso no mercado financeiro, ele Sim. vai oscilar. A pessoa vai ter o estômago para ver aquela oscilação sem entrar em pânico e vender o ativo Sim, na hora errada. que a gente tem que... O imóvel blinda um pouco isso, porque você não vê Sim. o preço em tela mexendo toda Sim. hora, né? Então tem que ver tudo isso aí. É. E assim, não sei se é cultural, né? Meus pais eram assim, meus pais eram... Você tem que passar num concurso, você tem que ter estabilidade, né? Era muito isso. Sim. E os nossos filhos hoje não procuram estabilidade nenhuma. Quer morar no Brasil, quer ir para fora, quer fazer um curso... Não tem. Então, assim, eu acho que culturalmente a gente foi educado para isso. Você tem que ter um lugar para morar, você tem que ter estabilidade, você tem que ter uma renda, né? E a nossa cabeça é essa. Então, eu, desde cedo, assim, eu e meu esposo, a gente já tá no 5º imóvel, porque eu sou assim, eu comprei um primeiro e aí a gente foi galgando até chegar onde a gente queria. Né? Meu filho tinha 2 anos quando a gente comprou o primeiro, hoje ele está com 12. E hoje a gente mora na casa que a gente sonhou. Né? Então, assim, eu colocava no meu quadro dos sonhos essa casa e hoje a gente mora nela, mas a gente galgou várias outras, a gente ganhou naqueles imóveis, porque o imóvel, para mim, ele não é só a moradia, mas ele é algo também que é um patrimônio que eu posso fazer dinheiro. Ele não tem liquidez rápida? Não tem, mas é meu. Eu estou pagando ali, ele tem uma valorização. Você pega um imóvel aí depois de uns 4, 5 anos, se você for ver, ele tem 40% aí que já valorizou. Né? Então, assim, vale a pena, depende do que você precisa naquele momento. Eu falo que é muito importante você entender isso, por quê? Porque também você ficar pagando parcela de algo que você não vê função naquilo ali é muito triste. Eu quero viajar, mas eu pago 3 mil de parcela do meu imóvel, e aí? Eu não vou viajar, e eu vou, né? Vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado. Então, por isso que eu falo, eu gosto de analisar cada caso. Falar, isso é bom para você, isso não é bom. Porque a gente tem que ser sincero, porque lá na frente você vai voltar, às vezes você não compra agora, mas lá na frente você vem e já compra o imóvel que vai servir para a família. Né? Então, eu penso assim, a gente que é consultor do mercado, principalmente assim, financeiro, a gente tem que se atentar muito a isso. Não é atender o cliente ali naquele momento e achar que o cliente vai embora e vai sumir. Só para converter e ganhar comissão e pronto. Isso, né? Você quebra ele, não adianta. Sem contar que o crédito imobiliário é demorado, né? Não é assim, eu quero comprar amanhã e amanhã você consegue. Não, a gente tem todo um processo, né? A gente tem o processo de cartório, a gente tem de engenharia, então a gente tem várias fases. O documento do imóvel tem que estar 100%, você também tem que estar 100%. E assim, uma das coisas que a gente vai abordar aqui, que eu vi que vocês abordaram também no outro podcast, que eu acho que é muito importante, é você se planejar. Porque o financiamento é como um casamento. Não adianta você chegar, conhecer a pessoa e querer casar no dia, não vai sair. Né? Então você tem que namorar, noivar e realizar o sonho. É igual o casamento, até num outro aspecto, né? Se não tiver renda, também não dá certo. Não dá certo. Então, assim, e a gente se depara muito com isso, porque os autônomos no nosso país, eles entendem que eles não têm que declarar renda, que não precisa do banco. E aí eu costumo brincar com os meus clientes, às vezes eu falo, mas você é um zumbi pro mercado financeiro. Por quê? Porque você paga tudo à vista.
você não declara renda. Então, como que você vai pedir hoje para o banco 200, 300 mil? Porque não é, Dani, chegar lá e pedir 10 mil. Com 10 mil você não compra o imóvel. Hoje, o mínimo hoje que vai custar um imóvel hoje é 200 mil. Então, você chega, você não deve nada para banco nenhum, você não tem histórico nenhum. Nunca pegou financiamento nenhum, nunca pegou crédito nenhum. Justamente. Declara que ganha um salário mínimo. E aí? Não... Como que nós vamos... Aí você quer que o banco te dê um caminhão de dinheiro. Não vai conseguir. Né? Inclusive, quando a gente está fazendo o planejamento do cliente, a gente avalia as intenções dele em relação ao crédito. Sim. Até para ver qual que é o relacionamento que ele já tem com algum banco, para a gente fortalecer, para aquele banco vir a dar mais taxas, né? Sim. Taxas melhores ali para ele, no caso, né? E o investidor... Ele tem que construir a relação dele com o banco. Não dá para ele ser só investidor também, Dani. Ele tem que ser um pouco tomador também, porque às vezes tomar um dinheiro barato vai alavancar a carteira dele também. Então a gente tem que estudar caso a caso. Sim. Né? E eu falo assim que as consultorias, igual vocês, consultores de investimento, junto com consultor de compra mesmo, de uma dívida inteligente, a gente ajuda o cliente a alavancar. E às vezes o cliente nem quer entender. Eu falo que assim, a gente pega muito cliente, eu atendo muito médico, muito servidor, que não quer entender o mercado financeiro. Ele quer que você passe para ele algo que é bom e ele vai, às vezes, seguir o que você está falando. Então é muita responsabilidade. É igual a pergunta que a gente mais recebe, né, Mário? Quer falar ou eu falo? Pode falar. Qual que é o melhor investimento? Isso aí é demais. Quer que todo desenha, mundo chega, né? qual que é o melhor investimento? Depende. E aí, né? Cada investimento é bom para uma coisa. Um perfil. Exatamente. Não dá pra gente, não tem uma bola de cristal. Isso, não tem como você tabular aquilo ali e falar assim, não, Daniela, você vai fazer isso e lá na frente. Não, não é assim. Mercado financeiro não é assim. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer a consultoria do cliente é a anamnese. A gente vai lá e entende todo o perfil da pessoa, o estilo de vida, Sim. se ela é conservadora, se ela aceita um pouquinho de risco, se ela pode aceitar o risco, porque às vezes ela está num momento de vida que não pode aceitar mais risco. Se ela pode, né? Isso a Dani fala com muita propriedade, porque da consultoria ela que toma conta. Sim. Porque como eu tô numa gestora, Sim. sou responsável lá, eu não... Você não entra nesse... Eu não entro em nada cliente, né? no cliente, na consultoria. Na consultoria eu sou só um sócio. Sim, sim. Mas aí ela tá por dentro disso tudo. E é isso mesmo, que em gestoras também é a pergunta mais comum que tem. Qual que é o melhor? Que você dá a receita do bolo. Aí você vai falar que não tem o melhor, que o melhor depende da idade, depende do perfil, depende do objetivo e tal. É isso. Aí a pessoa fica frustrada. Como assim não existe? Vou te dar um exemplo que a gente até estava conversando aqui nos bastidores. Meu primo, toda vez que me vê, pergunta qual que é o melhor. Eu falo a mesma coisa. Como se você tivesse uma bola de cristal, e toda vez eu falo a mesma coisa e ele ainda pergunta de novo. Sim. É verdade. Mas o que a gente estava conversando aqui nos bastidores que faz sentido com o que a gente está conversando agora. Por exemplo, a pessoa quando ela está idosa, e aí ela precisa de dinheiro, ela precisa de liquidez para ter uma qualidade de vida melhor. Só que às vezes ela tem muito imóvel. E às vezes imóveis, até assim, que não são tão líquidos. Porque imóvel não é líquido, né? Mas assim, aqueles que têm um valor maior, ainda é mais difícil ainda de você fazer dinheiro deles, né, Mário? E tem um problema maior ainda, que é quando o sujeito, né, o proprietário, falece e só tem imóvel, não tem liquidez, a família não consegue pagar o inventário. Assim, é terrível. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma seguradora americana e a gente fazia planejamento com seguro, justamente para isso, Mário. Por quê? Porque a pessoa morreu, o que ficou não tem condição nem de trazer aqueles bens para dentro de uma carteira para a família, para pagar o básico, a comida, a prestação. Então, assim, eu vi um caso até que, assim, marcou muito, de um auditor, que ele veio a falecer na época do Covid, a família, 2 filhos fazendo medicina, a família ficou a ver navios. Por quê? Porque uma aposentadoria que veio para a família de 30%, pagava parcela alta, então, assim, se viu sem nada. O que é isso? Falta de planejamento. Né? Eu quero ter um imóvel bom, eu quero ter uma vida boa, eu quero dar uma vida boa para minha família, mas você tem poder de trabalho, você está saudável. Mas e se amanhã você não tiver? Seu financiamento, hoje a gente pensar assim, hoje eu tenho força de trabalho.
A Caixa hoje, qualquer outro banco, ela tem um seguro. Eu adoeci, eu tive uma invalidez, eu tive uma perda de produtividade, eu posso ter o meu imóvel quitado. Aquilo ali pode ser a segurança da minha família, né? Então vai muito além do que eu quero fazer naquele momento. Às vezes, para o seu futuro, aquilo ali que vai salvar a sua família, às vezes até você. Né? Às vezes você precisa fazer alguma coisa aí urgente, uma cirurgia, uma coisa. Você vende seu imóvel, você paga, e se você não tem nada? Exato. Quando eu fui fazer o meu crédito imobiliário, Sim. uma das coisas que eu levei em consideração foi isso. Uhum. Por isso que eu não comprei à vista. Eu escolhi por fazer um financiamento. Porque na minha falta, Justamente. quitam o imóvel e o Quitam. dinheiro que eu O colocaria imóvel ali. passa a ser um seguro. Exatamente. Né? A gente vê o imóvel como uma alavancagem patrimonial. Às vezes você faltou, às vezes você pagou 20% do seu imóvel. Dani, eu já tive casos que a gente assinou o contrato, com 60 dias a pessoa faleceu. Quitou o imóvel para a família. Então, assim, é triste, mas é importante a gente trazer isso aqui. Por quê? Porque a gente tem que entender que o aluguel não vai te dar isso. Né? Exatamente. Não vai te dar isso. O dinheiro investido é muito importante, mas às vezes eu tenho um dinheiro investido que não vai manter a qualidade de vida da minha família por 10 anos, por 15 anos. Eu ainda não tenho uma carteira. Agora, se eu tenho uma carteira que vai sustentar a minha família, aí já é diferente. Então, é isso, é a gente trabalhar com a consultoria, trazendo para o cliente as várias opções que ele tem. Né? Eu gosto muito de deixar o cliente definir o que ele quer. Porque às vezes eu penso de um jeito e ele pensa diferente. Então eu coloco a carta na mesa. Você tem isso aqui. O que para você é importante agora? Né? Então é isso, a gente pensar no hoje, no amanhã e no depois. Quando meu avô faleceu, aconteceu um pouco isso. Sim. Ele deixou um pouco de recurso em dinheiro mesmo. Dinheiro. Não foi suficiente para pagar um inventário, não, mas Ajudou. ajudou. Minha mãe e meu tio, eles tiveram que vender um pedacinho da fazenda ainda, mas foi pouquinha coisa. Mas precisou. Precisou. E inventário é caro, Sim. porque não é só o imposto, né? Tem o advogado, e lá foi consensual, então foi uma coisa que acontece até pouco, né? Justamente. A regra, mas é uma briga, né? A regra e aí, é quando com a dá briga, problema. um puxa para cada lado, e aí o que deixou, às vezes, nem dá. E às vezes até o que ele deixou, dependendo do investimento, né, Dani, você sabe muito bem disso, é bloqueado junto. Né? Só pode liberar quando vem quando o tiver inventário. o formal de partilha, Né? as coisas então, todas. até isso a gente precisa pensar, porque a vida, hoje a gente tem poder de trabalhar, de ganhar e de tudo. Só que a nossa família depende da gente. Minha mãe, quando foi comprar a parte da casa que meu avô deixou aqui em Goiânia para os filhos, ela tinha uma parte, né? Ela foi comprar dos irmãos. Sim. Como ela já tem mais de 60 anos, o prazo do financiamento ficou reduzido. Isso. Aí ela E negociou. o valor ficou alto. Aí o valor ficou muito alto. Aí. A renda até que é boa, que ela recebeu uma renda sim. de arrendamento, né, e Sim. tudo mais, de soja. Aham. Mas, a parcela mas ficava... ficou inviável. Aí. Aí ela pegou e resolveu negociar no particular com... Cada um, e aí foi pagando as É, partes. tá pagando, né? Aí, como Fez tem um a autofinanciamento. como tem a questão da safra, Isso é bom, aí vai pagando né? nas safras, né? O Ainda bem que balões ela teve anuais. essa oportunidade, né? Porque na maioria das vezes não tem. E ela ficou super frustrada, porque ela é Sim. servidora aposentada do Estado. Sim. Então ela já há muitos anos tem conta na Caixa. Aham. Ela conta na Caixa, só movimenta na Caixa e tudo mais. E foi na agência, seguiu todo o protocolo. Não conseguiu. O pessoal, na percepção dela, ela foi tratada mal. Ah, entendi. Mas sabe o que acontece? A pessoa tem uma renda. Quando aposenta, a renda diminui. Diminui. E aí as linhas de crédito às vezes diminuem junto, né? E às vezes Também. é aquele negócio, né? Eu não sei se é o perfil da sua mãe. Eu nunca precisei de banco. Minha mãe sempre precisou muito pouco. E aí, às vezes a pessoa não entende, cara, mas eu nunca precisei. Mas é por isso, eu não tenho score, eu não sei como que o banco... Eu né? escutava muito isso no banco, que o cliente ele ia atrás de empréstimo Sim. e ele foi perfeito a vida inteira. No dia que ele precisou de empréstimo, o banco não liberou. E aí eu falava para ele, falava assim, crédito... Esse foi o problema. Linhas de crédito isso. você tem que cultivar Sim. enquanto você não precisa. Exato. Aí você aumenta seu limite de crédito, você aprova um crédito imobiliário. É isso. Porque a hora que você precisar, provavelmente você não vai ter como comprovar. Não vai ter. No caso da minha mãe, ainda teve um outro agravante, porque foi no ano que teve o inventário. Então ela não tinha renda Da soja ainda. declarada. Entendi. Então a renda dela era só da Tava no aposentadoria. aposentadoria. Aí não teve jeito. Aí não tem jeito. Aí não O tem patrimônio jeito. até era grande, porque já tinha Sim. entrado a fazenda ali, mas não tinha renda. Sim, não tinha renda. Aí falou, olha, lamento, não tem jeito.
Eu trabalho muito, assim, eu falo, às vezes até em mesas, assim, de jantares, de amigos e tudo, eu falo, como que tá a sua vida financeira? Ah, não tô precisando, então é agora que você vai abrir a conta, Pois que é. você vai fazer... Começar a mexer. Você vai fazer a sua cama ali, você vai fazer o seu rate. Eu, quando gerente, eu falava muito, falava, gente, como pode uma pessoa ter uma renda na conta corrente de 100 mil e declarar que não tem renda? Entendeu? Então, assim, não é compatível. Então, a gente precisa entender que eu preciso pagar um pouco de imposto, eu preciso organizar a minha vida, principalmente agora, né, Dani? A gente está vendo aí essa reforma. Nós vamos ter que se organizar, os empresários, os agronegócios, porque a gente vê muito que é um ramo que acostumou a vida inteira a não pagar nada, né? Assim, Nos últimos dias eu estava te interrompendo rapidinho, sim, conversando com uns colegas de gestores, né? sim, Que as pessoas têm esse hábito de achar que quem não paga o imposto é o espertão. Só que ele tem um problema muito sério, porque ele fica impossibilitado de acumular patrimônio. Porque o que ele recebe sonegando, falando um português sim, claro, sim. ele não pode adquirir patrimônio. Ele tem que queimar. Ele tem que gastar. Justamente. Então ele fica... Aí ele vive o hoje. ele é O impossível amanhã de... ele não pode garantir o amanhã. porque como não tem declaração, Não tem não está declaração, declarado, não tem ele nada. tem que virar o ano, ele tem que queimar Ele isso tem que queimar. antes do ano virar. É isso. Então, assim, eu converso muito e tento muito mudar essa visão. Porque eu entendo assim, você fazendo certo, você vai conseguir lá na frente ter benefício. Às vezes você tem uma taxa de juro melhor, você consegue um prazo melhor, você consegue mais crédito. Então, assim, quando a gente fala de uma Selic a 15% e um financiamento a 11,5%, cara, não compensa você pegar seu dinheiro e comprar à vista. Se você trabalhar com o seu dinheiro, você vai ter uma rentabilidade que às vezes você paga até a parcela. Entendeu? Então, assim, a gente tem várias possibilidades. A gente fala do consórcio. O consórcio é aquele cliente que tem o prazo, é a melhor coisa para você comprar um imóvel. Às vezes eu não quero pagar condomínio, eu não quero. Eu vou pegar um consórcio, vou pegar um imóvel na planta. Então, é estudar as suas possibilidades. Então, assim, a gente vai deixar o contato e eu acho que é muito importante a gente trabalhar junto. Né, Dani? Aquele cliente que veio para investir é aquele cliente que já quer ter uma possibilidade lá na frente. E é um cliente que a gente pode trabalhar a habitação, a gente pode trabalhar o planejamento consciente. Sim. Né? você Eu falou acho que é tudo. muito importante a gente... Acho que essa parceria vai... Assim, o sucesso é claro, porque nós precisamos disso. O nosso país precisa disso. As pessoas precisam entender que elas precisam ter segurança. Né? Você precisa estar seguro para uma velhice. Né? A gente fica pensando aí, a gente pensa numa previdência, tipo assim, esperar a aposentadoria pública é complicado. Como que vai estar nosso país daqui 40 anos? Daqui 30 anos, daqui 20 anos? Então, eu posso me programar, eu vou fazer. Eu penso assim. Então, eu posso me programar, às vezes, tendo imóveis, às vezes, tendo investimentos, às vezes, eu consigo fazer uma carteira de investimento que eu preciso de 10 mil por mês, eu faço uma carteira de investimento e eu já tenho meu imóvel quitado. Quando a gente pega aí um imóvel para você pagar em 20 anos, a gente fala aí de umas antecipações anuais, você vai quitando 10, 15 parcelas todo ano, além do que você já paga, em 10, 15 anos você quitou seu imóvel. Então, assim, tudo é planejamento. E a gente com 30 anos, 40, a gente tem um poder, uma virilidade para trabalhar. Com 60 já muda totalmente. Né? Então a verdade. gente tem que aproveitar agora, né, Dani? Tem Correr que agora. aproveitar, porque a gente fica mais fraco para trabalhar, fica digamos cansado, assim. Né? Aí você pensa sua mãe, né, lá com 60 aí? 61, não, 60, vai fazer 61 esse ano. Aí ela vai para financiar um imóvel, se frustra, fala assim, mas eu galguei até que meus 60 que eu não consegui, né? Então a gente trabalhar para isso. Que bom que ela conseguiu realizar o sonho dela de uma outra forma. Mas tem gente que não consegue, né? Então, assim, a gente está aqui para isso, abrir os olhos, mostrar as possibilidades e saber, assim, que tem muita gente boa no mercado, Dani, que pode te ajudar, né? Que pode te ajudar a alavancar, que pode te ajudar a ter... Não falo uma velhice, porque eu falo que eu com 50 anos eu quero estar bem mais tranquila, quero fazer viagem, quero...
sim, conhecer o mundo, porque se a gente se programar, dá para fazer. Dá Dá. para sonhar, né? Ah, com certeza. A gente sempre fala isso, que a gente tem que fazer o planejamento ali adequado, mas com um pouquinho de ousadia também, né? Porque senão a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. A tem gente que- não é herdeiro, né? Então a gente exatamente. tem que herdar o trabalho, Tem que estar né? um pouquinho difícil para você, como diz aquele ditado, correr atrás dos boletos também, Não né? é? Com segurança, Eu né? gosto do boleto, viu, Dani? Eu falo que quando eu tenho um boleto... Eu tive um chefe em 2003, no Unibanco, na época, ele falava assim, e aí, gente, vocês já compraram a calça jeans nova, a bolsa nova? Porque se vocês não tiverem boleto, vocês não batem meta. Então, assim, eu tinha 18 anos quando eu escutava isso. Eu olho assim e falo, gente, não é que ele tem razão? E realmente, quando você tem algo para pagar, você tem um gás maior para executar, para fazer, né? Não tem a Então, opção de dar errado. não tem. Você fala, não, tem que dar certo, eu tenho que conseguir. É. E E assim, aí a gente bate de novo naquela tecla da cultura, né? Se a gente Cultura. tivesse aprendido, né, economizar para comprar à vista, Sim. seria muito mais fácil, né? Então a gente tem que entrar na parte da educação financeira também, é isso. para a pessoa não fazer besteira, porque vamos falar também de quem dá o salto maior que a perna, né? Como dizia meu avô. Justamente. Hoje você tem uma situação que você consegue fazer um financiamento, por exemplo, de um imóvel X, num valor, né, compatível com a sua renda, mas às vezes é um salto muito grande, às vezes você está num emprego ali que não é estável, Isso. né, pode acontecer de lá na frente você ficar sem aquele emprego e aí? Então a gente tem que avaliar tudo, né? Você já tem uma reserva de emergência compatível ali com aquele financiamento que você vai fazer? Justamente. Pelo menos 6 meses, né, Dani? Um ano, pagando aquela parcela ali e tudo. A gente tem alguns escapes que o próprio banco criou justamente para isso. Na época da pandemia, teve vários contratos paralisados. Então, assim, mas eu não posso contar com isso. Quando eu faço um investimento consciente, eu entendo que aquela parcela 30% ali está dentro do meu orçamento. Eu tenho outras parcelas, eu devo carro, sabe, a gente precisa analisar a vida financeira. O meu esposo tem, ou eu tenho alguém que eu posso contar se eu perder o emprego. Então, assim, a gente precisa olhar isso, porque é muito comum. Às vezes você está no emprego, você tem lá 10 mil de renda. Às vezes você perde o emprego e você consegue de 5. E aí, com esses 5 eu consigo manter essa parcela? Né? Então, assim, quando a gente trabalha e o endividamento do cliente está dentro das possibilidades, eu gosto muito, assim, o cliente vira para mim quando chega, eu falo, tira o seu registrado, vamos dar uma olhada nas suas dívidas. Fala, mas por que você quer saber? Porque a gente precisa adequar a sua parcela. Porque, Dani, hoje a gente joga no sistema, se você deve muito cartão de crédito, cheque especial, parcela de carro, vai impactar seu Não valor tem a jeito, Não né? tem como. Porque a sua renda é uma só. Justamente. A renda total que você recebe, mesmo que com diversas fontes de renda, às Sim. vezes, mas tem um global. Então, a dívida também você tem que avaliar global, né? Justamente. E ela entra Às vezes a pessoa naquela já tem um dívida consignado, há 30 dias. né, por Dívida de Justamente, curto consignado prazo. também. É, Então, é curto consignado que- prazo. Que aí já pega uma parcela grande ali da renda da Justamente. pessoa. Então, assim, aí a pessoa pensa, mas é consignado, vai debitar direto na folha, mas Exatamente. te pega a sua margem, né, de endividamento. Então, assim, a gente olhar tudo, mas aqui não é um fechar de portas, é trabalhar junto. Porque às vezes o cliente fala assim, mas eu só nego, eu não tenho renda, o que eu posso fazer? Então, eu nunca vou poder ter um imóvel. Sim, você pode. Procura a gente vai trabalhar juntamente com o seu contador. Eu gosto muito de trabalhar. Você é contador? Não, Não. sou economista. Eu economista também, é bem assim. Mas o contador, eu falo que é peça fundamental. Por quê? Porque não é dar o jeitinho. O que você pode fazer? Não, hoje não tem como mais fazer, gente. Hoje não tem como. Hoje eu pego o seu imposto de renda, eu tenho que bater com o imposto da empresa, eu tenho que bater a retirada que foi tirada da empresa. Então, assim, hoje o cerco meio que se fechou para aqueles documentos que não são reais. É o famoso jeitinho brasileiro que tá acabando, né? Acabou. E chegou às vezes dos imóveis, né? O imóvel tem a identificação única agora. Sim, Que os cartórios unificados. muita tudo. gente não declarava renda de aluguel e Justa- tudo mais. eu- Essa porta fechou também Fechou. para a Receita. Justamente. Eu até brinquei com o Mário aqui que quando eu entrei no Santander, gerente PJ, a gente ia aprovar os créditos.
E aí pedia lá 100 mil para o cliente, mas só que ele não declarava nada no imposto de renda dele. Aí o analista olhava e falava assim, mas como, gente? Porque é um banco espanhol, veio para a cultura brasileira, assustou, falou, mas como assim? Você tem o bem, mas não declara? Você tem a renda, mas não declara? Eu falei, é Brasil. Assim somos, né, mas nós precisamos mudar o aculturamento. Por quê? Porque se eu declaro, se eu pago o imposto certo, eu vou ter vantagens. Eu vou ter o banco meu parceiro, eu vou ter possibilidades de operar com uma taxa de juro baixa. Quando a gente pega uma habitação, gente, 11,5%, 12%, a gente também trabalha muito, Dani, com construção. É fantástico, porque hoje você compra o lote, você constrói do jeito que você quer, a gente financia até 80%, tem casos quando o cliente tem o lote, a gente financia 100%. Então, o sonho é o sonho mesmo, o cliente desenha a casa que ele quer e a Caixa financia até, se dependendo, 100%. Então, assim, você tendo a possibilidade, um pagamento certo da sua renda, você conseguindo comprovar para a Caixa que você consegue pagar, porque a Caixa não quer a sua casa. Porque, gente, alienação fiduciária é o quê? A casa é da Caixa. Se você deixou de pagar, em 3 meses vai lá no cartório e toma. Aquela casa vai voltar para a Caixa. Aí a gente vai ver os leilões e não é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente tenha a Até porque isso possibilidade... fica oneroso pro banco. Fica oneroso. Pro banco O banco não é mau imobiliária. negócio. O banco só vai não é tomar a casa no último negócio. No último negócio. Então, assim, a gente não é imobiliária. A gente quer fazer um negócio para você ser feliz. Eu tenho um colega, um gestor também. Sim. Ele fala que o papel do banco é alugar dinheiro. É. O trabalho do banco é alugar dinheiro. É dinheiro. Ele não quer a casa Não de quer. volta no final. Ele não quer tomar a sua casa. Não quer. Às vezes a pessoa fala assim, porque o banco é ruim, tomou minha casa. Não é, o banco não quer a sua casa. O banco quer o retorno dele, porque ele quer emprestar para outra pessoa. Porque o cronograma do banco é esse. Você quita comigo, eu empresto para a Daniela, e depois a Dani vai quitar, eu vou emprestar para a Sara. Então, é o nosso ciclo de vida do banco, é esse. Então, quando você deixa de pagar, você quebra o ciclo de vida do banco. Né? Não é só a sua. Então, é o consumo consciente, é o financiamento consciente e é o ganha-ganha. O banco ganha, você ganha, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu paguei 2 casas. Mas no aluguel você está pagando a casa para um terceiro, a casa é dele, o bem é dele. Né? Então, é isso, é estudar as possibilidades e trazer para a sua realidade. Cada seu caso dia a é um dia. caso, né? Tem que avaliar e se tomar fizer a melhor sentido, decisão, exatamente. Né? Tomar aquela decisão que faz mais sentido. Aí a gente tem o apoio dos profissionais, né? Como você, que me ajudou bastante. Eu até falo assim para os meus clientes, às vezes nós do mercado financeiro, para a gente tomar decisões sobre o nosso próprio dinheiro, patrimônio, a gente tem que constar outro profissional. Sim. Isso é verdade, comum. é verdade. E é bom isso. Por quê? Porque não é o seu dia a dia. E porque tem os vieses também. Às vezes a gente fica ali com aqueles vieses que a gente fala para os clientes que existe, né? E aí aquilo tá na nossa cultura. E aí impede você de tomar uma boa decisão. E quando você tem uma segunda opinião de um profissional da área, né? No nosso caso, no meu caso como consultora, do Mário como gestor, do seu como correspondente, né? Especialista em crédito imobiliário. Sim. Então você tem ferramentas à sua disposição para você tomar uma decisão mais assertiva e que não vai ter um arrependimento depois, né? Dani, eu falo que a gente tem as oportunidades. A gente via assim, tocar aqui em um consultor que é o Thiago Nigro, ele falava muito que era melhor alugar do que comprar. Só que a vida dele naquele momento, para ele era melhor deixar investido. Hoje ele já pensa diferente. Então tudo bem mudar a opinião. Hoje ele tem uma família, ele entende que ele tem que ter uma estabilidade para a família. Então hoje ele compra. E ele compra imóveis caros. Então assim, por que mudou? Porque a fase de vida dele mudou. E tudo bem mudar, né? Eu falei que para mim era interessante não comprar naquela fase. Foi o meu caso quando eu vendi. Não é? Quando eu decidi que... no momento que eu decidi que eu ia vender um imóvel e viver de aluguel, né? Eu precisava do dinheiro para investir em coisas que fizesse rodar aquele dinheiro. Girar.
né? E virar a sua entrada. Exatamente. Porque lá, às vezes, você teria um imóvel de 200 mil, não fazia o que você precisava. Exatamente. Não dava ali, para você pagar o aluguel era melhor. E não gostava também Não do gostava local. também do local. Eu tive essa experiência Sim. também, vou compartilhar aqui, né? Aham. Eu peguei um imóvel no meu divórcio. Sim. Então, eu não tive como escolher muito. Uhum. Aquele imóvel entrou na negociação e eu fui morar naquele imóvel. Sim. Aparentemente, o imóvel era perfeito, mas o ambiente, o A condomínio... localização. Isso, Aham. eu não me adaptei muito. E aí, eu fiquei um pouco com trauma. Então, o que Sim. que eu decidi? Eu decidi experimentar. Sim. Eu falei, eu vou morar de aluguel, vou ver se eu gosto da localização, mais ou menos onde eu queria, Aham. tal. E aí, tanto é que eu comprei o imóvel no mesmo No prédio mesmo- que eu alugava. É isso. Muito importante, Dani. Então- Muito importante você visitar o lugar de manhã, de tarde, de noite. Eu falo muito pro cliente, vai no apartamento de manhã, de tarde, de noite. Porque você tem que se ambientar. Às vezes faz muito barulho à noite, você não vai conseguir dormir. Eu assisti uma vez, acho que foi num podcast também. Aham. Não aqui em Goiânia, né? Que a gente tá Sim. falando de Goiânia, tá, gente? Se vocês estão assistindo a gente de outro lugar, coloca aí nos comentários. Mas aqui em Goiânia não é comum, né, vou até te perguntar se já aconteceu isso, da pessoa que tá comprando um imóvel pedir para dormir lá. Mas tem alguns lugares do Brasil Sim. que é comum, eu não sabia disso. Elas pedem para passar uma noite no imóvel, para ver como que vai ser lá a parte da noite também. Achei muito inusitado Eu isso. não sabia disso. Eu também, assim, nunca tinha ouvido falar, mas, assim, eu aconselho. Eu aconselho por quê? Porque, às vezes, você vai no imóvel de manhã, é uma realidade. À tarde é outra totalmente diferente. E aquilo ali, você comprou um imóvel para 20 anos, para 30 anos. Não tem como você... Mudou para lá, não gostei, não quero devolver, não devolve. Pois Então, para tomar uma decisão, você tem o crédito aprovado. Para tomar a decisão do imóvel, sei que a gente tem assim corretores maravilhosos, né? Goiânia Sim. assim, é vitrine na questão da gestão imobiliária mesmo. Tem várias imobiliárias grandes. E a gente tem muita gente boa nesse mercado. Então, você tem insumo para você tomar a sua decisão. Você pode pedir, dormir, eu não imaginei, porque assim, às vezes você pega Você um imóvel acredita? vazio, Achei. né? Vai ter que jogar um colchão lá no. Jogar um colchonete lá. Se E for, dormir, né? se tiver como, ainda vai, né? Mas eu é achei isso. interessante essa curiosidade. E assim, você me lembrou aqui de um lance que é bem bacana. A gente tem que observar bastante o contrato de compra e venda, Dani. A minha primeira compra do meu primeiro imóvel, o vendedor tirou tudo do apartamento. E eu não sabia que tinha que constar até as camas, a luminária, o chuveiro, tudo no contrato de compra e venda. E eu não sabia, né? Primeiro imóvel. E aí ele levou tudo. Aí no meu segundo imóvel eu já pus até Colocou assim, tudo. os detalhes. Porque o contrato de compra e venda é o que te garante. Né? Eu também aprendi isso na prática Né? também. A gente sofre o primeiro. Eu falo que hoje a minha compra ela é muito mais assertiva do que o primeiro. Né? Você A vai gente criando vai experiência, aprendendo. exatamente. A gente vai aprendendo e aí você É. vê aonde você vai ganhar dinheiro, porque gente, imóvel é para ganhar dinheiro. Uhum. Eu tenho que pensar que ele é uma alavancagem patrimonial, mas eu tenho que pensar que amanhã ou depois, se eu precisar vender, ele tem que ter liquidez, ele tem que ser uma coisa boa, que eu vou anunciar e as pessoas vão querer. Agora, se eu estiver num lugar ruim, se eu não tiver valorização, eu vou perder dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que ter o consumo consciente em todas as vertentes. Eu costumo falar para os meus clientes assim que tem clientes que levam muito a sério a frase investir em imóvel. Aham. E aí eles chegam e perguntam pra gente, né? Eu queria investir num imóvel, tal, o que você acha sobre isso? Eu pergunto se ele tem expertise na área. Porque uma coisa é você estar numa família que já tem experiência com imóveis, por exemplo, você já teve outras experiências, e aí você às vezes consegue encontrar um imóvel ali com potencial de valorização Sim. que a gente não encontraria em um investimento do mercado financeiro, mas você precisa ter essa expertise. Sim. Você precisa saber como que você vai trabalhar com aquele imóvel em caso de você ficar com vacância, né, Mário? Que é você ficar sem inquilino Isso. ali, e aí você tem Justamente. dívida para fazer. Então, assim, você sabe administrar isso? É. Você sabe fazer essas escolhas? E a pessoa às vezes tem um trabalho e ela não tem tempo, De fazer sei lá, isso. tá com 2, 3 imóveis. Sim. Aí além do trabalho dela, ela tem que gerenciar reforma,
Pensa. Conferir pagamento dos inquilinos. Então, aí Inviável. quando a gente percebe, por exemplo, que o cliente ele não tem nenhum tipo de experiência assim, a gente oferece a opção do fundo imobiliário. Sim, E aí a gente vai explicar como que funciona o fundo imobiliário para ele, que é o que mais se assemelha ali Sim, da aquisição de um sim. imóvel, O né? perfil Do aluguel, de, perfil né? de O O risco. perfil de risco e tal. E aí alguns experimentam e gostam. Sim, Quando é esse caso da pessoa não ter experiência e tal. sim. Então a gente sempre fala isso, né? Cada caso é um caso. A gente tem que dar orientação ali. E a gente sempre fala para o cliente também molhar o pezinho no investimento. É. Então eu não vou falar para o cliente Põe tudo. vender um né? apartamento que ele tem e colocar tudo em fundo Sim, imobiliário. Vamos conhecer o sim. produto antes, vamos entender como que é a volatilidade, vamos Justamente. começar pequeno e aí você vai Sim. crescendo ali, vendo se faz sentido, né, Mário? Sim, é isso. Tudo na vida tem que ser assim, né, Dani? A gente precisa experimentar, não é mergulhar Mergulhar de de uma cabeça vez. sem saber nadar, né? Sem saber Pensa. nadar, vai afogar, né? Vai afogar. Exato. E assim, tudo que é feito programado, e eu entendo que eu posso, naquele momento, investir naquilo ali, vai me dar tranquilidade, em vez de dar dor de cabeça, né? Ai, o papo tá tão gostoso. A gente tá caminhando pro final já. Nossa, gente, você vai ter que vir outras vezes, que eu tô cheia de perguntas. Eu tinha anotado aqui que eu tenho uma colinha, tá, gente? Uma colinha aqui cheia de perguntas para fazer, mas o papo foi desenrolando tudo e ficou muito gostoso. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer por ter vindo, viu? Muito obrigado por esse bate-papo, né, Mário? A gente falou de vários temas legais, né, também. Achei bem bacana. Viajou bastante aqui. Viajou, várias- é. A gente fez- tinha um script aqui, mas eu acho que é bacana isso, né? Não Acho olhou que- nada dele. Não, né? se, olha, É. se verificar, não seguiu nada do script. Não, mas eu acho que o bom é assim, porque fluiu. Fica mais né? natural, Fica a mais gente fala de natural coisas e eu acho que a clareza para o cliente, ela vem. E vai ser um prazer voltar outras vezes. Eu acho que tem muito assunto aí para a gente esmiuçar, trazer assim no detalhe mesmo para o cliente. Mas é isso, é deixar o gostinho de quero mais e de quero ver se é a minha hora ou não. Né? Exatamente. Estudar, vamos sentar, vamos mostrar as possibilidades e deixar o cliente falar, não, é para mim ou não é para mim agora. Mas eu falo que a semente ela é plantada e um dia vai germinar. Então, assim, é isso. Eu acho que agradecer, Dani, pelo convite, Mari também. E assim, vocês estão de parabéns. É algo que nós precisamos mais. É informação. Eu falo que quem tem informação tem tudo. Às vezes você não tem dinheiro, mas se você tiver informação, você vai chegar em lugares que às vezes seus pais não chegaram. Falou tudo. Então, é isso. Gosto muito. Conhecimento abre portas, eu Abre sempre falo isso. portas. E eu falo que assim, o meu conhecimento, eu te conhecer, eu tenho certeza que tem um propósito. Estar aqui hoje, com certeza, é um pedacinho desse propósito. Então, assim, eu desejo tudo de bom nesse planejamento, nessa nova porta que você está abrindo, né? Eu tenho certeza que vai dar muito certo. E precisando de mim, com certeza estarei à disposição. Ai, muito obrigada, Obrigado. Sara. E se os clientes precisarem falar com você, como que eles te acham, né? Porque cadê sua rede social? Agora Então, vou comentar a minha rede social hoje. Vou deixar aqui no link abaixo também. Vou deixar o Instagram, o telefone. Que a gente, assim, no escritório, a gente tem uma administrativa, administra bem o WhatsApp. Então, pode mandar as dúvidas que a gente com certeza vai responder todos os casos. E se precisar marcar reunião também, a gente organiza no escritório. Perfeito, então. Obrigada. Obrigado. Mário, como é que o pessoal te encontra, Mário? Nas redes sociais. Não Piada interna, Não né? encontra. Não encontra. né? Ainda não, né, Não. Mário? Vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos. Então, Sim. gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Coloquem aqui os comentários, temas que vocês querem que a gente traga, profissionais de diversas áreas do mercado financeiro também. Esse é o nosso segundo episódio aqui na Daporte Academy. E o nosso objetivo é levar conhecimento para vocês, para que vocês possam ter mais ferramentas na tomada de decisão. Então, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Eu sou a Daniele Porto, não esquece, viu, gente? Me segue lá também nas minhas redes sociais, hein? Um abraço para vocês.